Muito bom dia a todos nessa terça-feira de manhã, que a gente vai falar de um tema muito legal, um tema que eu gosto. Eu sou cirurgião, sou intensivista, eu pego muitos pacientes com obesidade. A gente vai falar de obesidade. A gente, na verdade, vai ter uma conversa sobre obesidade, né? Muito melhor do que dar aquele aulão aqui de cada tamanho às 11 horas da manhã. A gente vai conversar sobre algumas dificuldades de algumas pessoas em relação à obesidade. Então, bom dia para quem está chegando: Nayana Ximenes, Josi, Denise Fracaro, Karen, nossas alunas aqui lindas, Viva Aromaterapia, a Edna Cândido. Um beijão a todos. Gente, tem muitas pessoas que têm dificuldade de perder peso. E qual a grande coisa que colocam na cabeça delas é o seguinte: você tem que cortar calorias. Eu vou explicar para vocês que cortar calorias não é bem o que se deve fazer. A gente vai entender ao longo dessa live. Tem algumas perguntas aqui que pessoas colocaram ao longo dessa nossa semana aqui, que eu estava chamando para essa aula, e várias pessoas colocaram algumas perguntinhas relacionadas à obesidade. Se vocês quiserem colocar perguntas também aqui, essa live vai ser interativa. Eu espero que seja interativa, porque eu quero colocar uma coisa na cabeça de vocês. Então eu vou utilizar a medicina aromática, estratégias de medicina aromática para obesidade, tá? Então muitas pessoas têm dificuldade de perder peso porque não usam a inteligência para perder peso. Quando eu falo de inteligência, eu não estou falando daquele tipo de inteligência, de falta de inteligência na pessoa, mas estou falando a inteligência do que já surgiu de pesquisa científica para conseguir perder peso de maneira duradoura, de maneira definitiva. O que acontece é muito fácil perder peso. Eu digo que é muito fácil perder peso. É só você passar alguns dias sem comer, você vai perder peso, tá? Usar medicações que vão fazer acelerar seu metabolismo, você vai perder peso com muita rapidez, porém essas medicações vão trazer muito prejuízo para você. Agora, quando a gente fala em perder peso com saúde, a gente tem que entender algumas coisinhas. O primeiro passo que a gente tem que entender é que a obesidade, como ela é multifatorial, ou seja, são vários fatores para a gente resolver a obesidade, tem que entender que a gente tem que buscar a causa raiz daquela pessoa. Então, cada pessoa tem uma causa raiz. Eu vou provar para vocês por um minutinho que isso é verdade. Por exemplo, vocês conhecem pessoas que tenham insônia? Então, que tenham insônia e sejam obesos, ou você tem insônia e é obeso? O que é a obesidade? Quando a gente fala obesidade, é aquele IMC maior que 30, né? Mas a gente não vai entrar nessa parte técnica, mas vamos falar em relação a você ser obeso e ter insônia. Então vocês conhecem pessoas assim? Aí essa pessoa vai entrar numa dieta, aquela dieta restritiva, de baixa caloria, vai continuar não dormindo direito e até pior, né? Porque quando você faz essas dietas restritivas, a primeira coisa que vai acontecer é um pouco de estresse, o cortisol aumenta e aí você dorme menos, seu cortisol à noite vai estar mais alto, então vai piorar o sono daquela pessoa. Quer dizer que para aquela pessoa que tem insônia, eu tenho que fazer uma dieta restritiva, ou eu tenho que abordar uma causa raiz da insônia como causadora da obesidade. Mas doutor, como é que a insônia vai causar obesidade? Então vamos entender um pouquinho isso também. Quando a gente dorme, vai elevar a melatonina. Então escureceu, você tem o quiasma supraóptico e vai entender que está escuro e a melatonina vai subir. Essa melatonina, quando sobe, a primeira coisa que ela vai fazer é diminuir lá no pâncreas a produção de insulina, tá? Essa insulina é aquele hormônio que é produzido pelo pâncreas
para colocar a nossa glicose que está lá no sangue, que está nossas veias lá, passeando nossa veia para dentro dos tecidos. E por que essa glicose tem que ir para dentro dos tecidos? Porque o nosso tecido precisa de energia, precisa dessa glicose como energia lá nas mitocôndrias para fazer todas as funções celulares. Quando, então, eu falei que a melatonina subiu, a insulina que joga essa glicose para dentro do sangue, ela vai cair porque o pâncreas vai meio que dormir à noite. Então essa insulina está baixa e a glicose no seu sangue ela fica mais alta, tá? Essa glicose no sangue mais alta, a pessoa vai acordar com uma glicemia alta. Acordando com a glicemia alta, de manhã ela vai ter um pico de insulina. E esse pico de insulina vai fazer essa glicose cair novamente para os tecidos. E aí a pessoa com esse pico de insulina, o que é insulina? Então vamos entender uma coisa. Toda alimentação que causa picos de insulina, ou seja, alimentações com índice glicêmico alto, vai causar esse pico de insulina, e a insulina ela é pró-inflamatória, tá? Essa insulina pró-inflamatória vai causar uma outra coisa relacionada à obesidade, que é a inflamação. Então, essa inflamação, que a insulina, que ela é pró-inflamatória, e além disso, ela é pró-lipogênica, ou seja, ela acumula gordura no seu corpo, inclusive no seu fígado, nos seus músculos. Então, aí começa a obesidade. Por quê? Porque a pessoa está com insônia, tá? Então, essa dificuldade de dormir, que você pode trazer problemas ali relacionados a hormônios. Um outro hormônio que vai cair se você não dormir novamente, direito, é o GH, que é o hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento, que ele eleva à noite quando a melatonina eleva, ela faz um platô. Esse hormônio do crescimento, ele é um dos responsáveis por manter a sua massa proteica. E quando eu falo de proteína no corpo, você pensa no malhador, e é justamente isso mesmo. Tanto é que alguns malhadores usam GH para ficar mais forte, porque ele aumenta a massa proteica. E se você não tem esse GH durante o sono, as suas proteínas caem. E o que a proteína faz no seu corpo? Ela aumenta a termogênese. Ou seja, quando você tem mais proteínas, quando você é malhador, quando você está lá fortão, essas proteínas do seu corpo, elas queimam mais gordura em repouso. Então você pode estar em repouso que aquela gordura está sendo queimada, tá? Então são dois problemas aí no sono ligada à obesidade. Então quem tem insônia tem um fator de risco para obesidade, ok? Além disso, quando eu durmo, nós temos dois hormônios, grelina e leptina. A grelina é o hormônio da fome, produzida lá quando o estômago está vazio, e a leptina, que é produzida no seu tecido gorduroso, é o hormônio da saciedade, tá? Quando eu não durmo, vamos falar quando eu durmo. Quando eu durmo, o que vai acontecer com esses dois hormônios? A leptina aumenta, que é a saciedade, então eu fico mais saciado, e a grelina, que é o hormônio da fome, cai. Quando eu não durmo, quando eu tenho insônia, a grelina aumenta e a leptina, que é o hormônio da saciedade, cai. E aí eu fico acordando com fome, eu vou o tempo todo na geladeira, eu acordo com hipoglicemia por causa de um efeito rebote, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o que vai acontecer é que seus hormônios ali da fome e saciedade vão estar alterados. E tem uma pesquisa que mostra que um dia só de perda de sono vai te ocasionar isso. Agora imagina aquelas pessoas que estão vários meses, anos com esse problema. Então, se eu quero abordar essa pessoa que é obesa e eu chego que a causa raiz dela, doutor, eu tenho insônia desde criança, eu nunca dormi direito. Eu sempre fui uma criança que tive sono conturbado, tive muito pesadelo, eu sempre acordava no meio da noite, eu sempre fui de dormir muito tarde, ficar na televisão até 2 horas da manhã, e essa pessoa está com obesidade.
Então a gente já vai buscando uma causa raiz relacionada a isso. Uma outra coisa que a medicina aromática, com o método que eu desenvolvi, que foi o método Ciogenes, é que a gente tem que utilizar várias facetas para descobrir as causas raiz. Você tem uma causa raiz que está ocasionando aquele problema da obesidade, mas você tem várias outras causas raiz. E aí uma pergunta que foi feita é: doutor, eu sou muito ansiosa e estressada desde sempre e sou obesa. Será que isso é uma causa raiz do meu problema? Então vamos entender o que o estresse, o que o cortisol causa no corpo da pessoa. Então nós temos o cérebro, lá tem o hipotálamo, tem a pituitária e os outros nossos órgãos endócrinos. Vamos pensar no órgão que é mais famoso, vou chamar de órgão do estresse, que é a suprarrenal. Então a suprarrenal, ela produz o cortisol. E quando eu estou muito estressado, que tem aquele fator estressante na minha cabeça o tempo todo, esse cortisol, ele está sendo produzido o tempo todo. Esse cortisol, inicialmente, ele é anti-inflamatório, só que quando eu estou estressado, existe a liberação de um outro hormônio, hormônio, adrenalina, que ela vem do sistema nervoso simpático. E essa adrenalina, juntamente com a noradrenalina, elas são pró-inflamatórias. Então, coloca mais outra coisa que causa inflamação, que pode levar à obesidade. Mas, doutor, você está o tempo todo falando que insulina, hiperinsulinemia, inflamação, tudo isso são causas de obesidade? Perfeitamente, são causas de obesidade. E esse cortisol, quando ele fica muito tempo elevado, ele aumenta a glicose no seu sangue. Tanto é que a prednisona, que a gente encontra nas farmácias, que é um glicocorticoide sintético, ele aumenta a nossa glicose no sangue, tá? E essa glicose no sangue vai aumentar quem? A insulina. A insulina é pró-inflamatória, juntamente com a adrenalina, que é pró-inflamatória. Então você está desenvolvendo uma coisa chamada de inflamação de baixo grau. Então olha o problema que a gente está arranjando. Então não é tão simples a gente resolver a obesidade, a gente tem que encontrar as causas raiz. Por exemplo, dessa pessoa que é estressada, ansiosa desde sempre, a causa raiz dela é o estresse e a ansiedade, tá? Outra pessoa me falou: doutor, estou na menopausa. Estou na menopausa. E eu só estou engordando. O que está acontecendo no meu corpo? Então, a gente tem que entender que os hormônios, tanto da mulher quanto do homem, eles são um dos maiores anti-inflamatórios que a gente tem. Então, o estrogênio, progesterona, testosterona, dehidroepiandrosterona, pregnenolona, todos eles são hormônios anti-inflamatórios, tá? E além disso, quando você tem alguns problemas, por exemplo, quando você chega na menopausa, na pré-menopausa, antes do período da menopausa, que você está 12 meses sem menstruar, na pré-menopausa, você pode desenvolver uma coisa chamada de predominância estrogênica. Ou seja, o seu estrogênio está muito mais alto que a sua progesterona. A progesterona e o estrogênio, eles têm que estar balanceados. Quando o estrogênio sobe demais, a progesterona, ela fica lá embaixo. Isso é meio perigoso porque tem uma ação proliferativa muito grande aqui. E essa ação proliferativa pode levar a riscos como, por exemplo, o câncer. E para as pessoas obesas, se a pessoa já é obesa, que chega nesse período da pré-menopausa e menopausa, esse risco é maior ainda, porque a obesidade é um fator de risco para câncer. Por quê? Se a gente pensar, como eu falei várias vezes aqui, que a obesidade ela é pró-inflamatória. Quando você tem um processo inflamatório no seu corpo, você tem o que é chamado de produção excessiva de radicais livres em relação ao seu sistema antioxidante, que você está produzindo muito radicais livres por causa do processo inflamatório,
e o seu sistema antioxidante natural do seu corpo não está conseguindo combater aquilo. Aí leva a um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, ele pode levar a algumas consequências, inclusive a metilação de DNA, e aí vem que pode haver uma ativação de genes que estão silenciados lá no seu DNA, no seu corpo, e essa ativação desses genes pode levar à proliferação celular também, e aí desenvolvimento de câncer. Então, olha o tanto de coisa que pode acontecer se você, por exemplo, chegou na menopausa já obesa. Mas você pode desenvolver a obesidade porque você chegou na menopausa, seus hormônios caíram. Entenda uma coisa, existe 3 irmãos aí no seu corpo, no corpo da mulher: tireoide, suprarrenal e os ovários. Chega na menopausa, o ovário ele vai ficar surdo, né? Entre aspas, ele não vai funcionar, ele não vai produzir hormônios. Os outros 2 tentam, a suprarrenal principalmente, vai tentar compensar, e principalmente a partir da testosterona, vai produzir o estrogênio a partir da testosterona. Com isso, a testosterona da mulher vai cair muito. Então, com essa queda geral de hormônios, a tireoide também vai diminuir a produção dos hormônios da tireoide. E aí seu metabolismo vai lá para baixo. Então os hormônios são necessários para a ativação do nosso metabolismo, para a nossa função mitocondrial, tá? Então já é outra coisa na obesidade que a gente tem que abordar, que é disfunção mitocondrial, desregulação hormonal. Então tudo isso está bem interligado. Aí eu quero saber de vocês aqui, se tem alguém nessa situação que tentou emagrecer, não conseguiu, e lembrou agora quando comecei a falar: doutor, eu sempre tive insônia, então talvez essa seja a minha causa raiz. Doutor, eu sempre fui ansiosa, estressada, talvez seja minha causa raiz. E outra coisa, eu estou na menopausa, estou engordando demais, estou com compulsão alimentar, tá? E aí tá com problemas. Então a Luzia Ribeiro disse, não falou de qual, mas falou que ela tem esse problema. Vamos ver. Aí o que a gente tem, a Marilene Farias também sim, a Viva Melhor a Silvana diz que é ansiosa, Vera Lúcia, bom dia, Giovana, minha questão é a menopausa. Então olha só, então quer dizer que, doutor, se eu chego para um nutricionista, ele vai lá, faz uma dieta e não aborda essas questões todas, quer dizer que eu vou conseguir emagrecer, mas depois vai voltar tudo de novo? Sim, porque a sua causa raiz não foi resolvida. Se eu tento abordar uma pessoa que tem insônia somente com alimentação restritiva, eu posso até piorar a situação. Se eu tento abordar uma pessoa que é ansiosa, estressada, com alimentação restritiva, eu posso piorar a situação dela. Vou aumentar mais o cortisol, vai aumentar quando você tem uma diminuição da glicose ali. Então a gente tem que abordar as causas raízes. E o que é legal é que os óleos essenciais são fantásticos para isso. Lógico, nós temos suplementos além dos óleos essenciais que podem atuar nisso. A Cordeiro, desculpe, a Silva Suyama Cordeiro diz que estou com tudo isso, mais um pouco. Então a gente tem que saber chegar na causa raiz, tá? A Silvana Sidney, meu problema são os doces. Então a compulsão por doce tem várias coisas a gente abordar, a gente seguir, a gente fazer, a gente buscar. E uma das coisas, vamos falar de compulsão por doce e vamos falar de estresse, o cortisol ele faz uma outra coisa. Ele vai lá nos nossos neurônios do cérebro e eles vão ativar o sistema do glutamato. Então esse sistema, esses são neurotransmissores
excitatórios que vão deixar meu cérebro o tempo todo excitado. E outra coisa, ele ativa a dopamina em excesso. E a dopamina que é relacionada a vício, né? Então, por exemplo, se um usuário de cocaína, ele está fazendo a inalação lá da cocaína dele, aquilo ali vai ativar, vai inundar o cérebro de dopamina. E o cérebro vai adorar aquilo ali. E aí, por isso que ele vai querer de novo, então o teu cérebro vai ficar viciado ali naquela dopamina. E a comida é a mesma coisa. Quando você tem, por exemplo, lá no estresse, que você tem a ativação do cortisol, que vai ativar essa dopamina também, você vai ficar viciado em comida, tá? Outra coisa que a gente tem que abordar é o próprio tecido gorduroso. Então, o tecido gorduroso, ele é um órgão endócrino, ele é um órgão produtor de hormônio. Ele produz a adiponectina, ele produz as adipocinas ou adipocitocinas, né, que são células inflamatórias, e ele produz também a leptina. E a leptina é o hormônio da saciedade. Mas, doutor, se eu sou gordinho, sou gordo, e eu tenho muito tecido adiposo, eu deveria ter muito mais saciedade, porque a leptina é o hormônio da saciedade, e quanto mais tecido gorduroso branco você tiver, mais leptina você vai ter. Mas vamos entender o seguinte: quando esse tecido gorduroso começa a produzir essa leptina, vai ocasionar uma coisa lá no núcleo paraventral do seu cérebro, núcleo arqueado, lá na região do hipotálamo, que tem uma substância chamada PONC, que é proópio melanocortina, tá? Essa PONC, ela vai te dar saciedade quando a leptina chegar nela. No receptor lá da leptina, vai ativar a PONC e também a CART, tá? Que é o transcripto relacionado à cocaína e anfetamina. É o nome dessa substância lá do seu cérebro. E aí, ativando esses dois, você vai ficar saciado. Só que quando você tem leptina demais, porque tem tecido gorduroso demais, o que vai acontecer lá no seu cérebro é que vai começar a haver resistência à leptina lá no receptor da leptina. Então, quando a leptina se ligar ao seu receptor, não vai ter saciedade, tá? E principalmente porque essa membrana onde está esse receptor lá no cérebro está inflamada, por causa das células inflamatórias que o tecido gorduroso também produz, além da insulina do paciente que está alto, que também produz células inflamatórias. E aí, com essa resistência à leptina, olha o que vai acontecer. A glicose do nosso sangue passa livremente lá para o cérebro. O cérebro adora a glicose, porque dá energia para o cérebro. O cérebro não produz energia nenhuma, ele não produz glicose. Então ele precisa da glicose que vem do sangue, tá? E aí, quando essa glicose atravessa a barreira hematoencefálica e a leptina você tem resistência à leptina e também tem resistência à insulina, pelo excesso de insulina que tem no seu corpo, essa glicose entra no seu cérebro e vai começar a ficar ali no seu sangue, caramelizando o seu cérebro. Por quê? Porque a insulina ela não está entrando lá por causa da resistência à insulina, não está entrando para ativar a entrada da glicose nos tecidos. E isso é um fenômeno chamado de glicação. Esse fenômeno chamado de glicação, ele carameliza as proteínas do nosso corpo. E o que ele vai fazer lá no cérebro? Vai caramelizar o seu cérebro. E vai, quando ocorre, por exemplo, produzindo emaranhados neurofibrilares, placas amiloides, vai levar à doença de Alzheimer. Inclusive, a doença de Alzheimer é chamada de diabetes mellitus tipo 3, porque é totalmente ligado à resistência à insulina e ao excesso de glicose lá dentro do cérebro, tá? Então, olha o problema aí. Então, eu falei do tecido gorduroso como produtor de leptina, que está produzindo leptina, e a leptina tem resistência à leptina,
O que vai acontecer? Somente a grelina que é o hormônio da fome, vai atuar no seu cérebro. E aí você vai ficar com fome o tempo todo, levando a compulsão alimentar, além daquilo ali que eu falei, do glutamato, que está em excessivo, que é o neurotransmissor excitatório. Então o teu cérebro ali está o tempo todo excitado, você o tempo todo quer comida, a dopamina inundando o seu cérebro, com vício. A compulsão alimentar é um vício alimentar, e aí você tem compulsão o tempo todo. E aí o que eu faço, doutor? Como é que eu vou atuar lá no receptor de leptina? Como é que eu vou atuar lá no receptor de insulina? E aí os óleos essenciais, eles entram aqui também. Tá? Então nós temos óleos essenciais que vão atuar no receptor de insulina, nós temos óleos essenciais que vão atuar no receptor de leptina, nós temos óleos essenciais que vão evitar a absorção de glicose, por exemplo, principalmente frutose lá no intestino, tá? E por falar em intestino, ainda não cheguei no intestino, que é uma das principais causas de obesidade. E aí nós temos óleos essenciais que vão atuar nas emoções, atuando diretamente lá naquele eixo hipotálamo, pituitária, suprarrenal. Nós temos óleos essenciais que vão atuar fazendo a pessoa dormir melhor. Aí eu quero aqui que vocês coloquem quais óleos essenciais eu posso usar para insônia, quais óleos essenciais eu posso usar para ativar o eixo HPA ali do estresse e da ansiedade. Qual óleo essencial eu posso diminuir a compulsão alimentar, que está ligada a vício de produção de dopamina excessiva? Quais óleos essenciais que eu posso atuar regularizando os hormônios da mulher que está na menopausa, ou na pré-menopausa, ou na pós-menopausa, tá? Quais óleos essenciais que vão melhorar, ativar o metabolismo da pessoa, e com isso ela vai quebrar mais aquelas gorduras brancas, levando a um fenômeno que é chamado lipólise, né? Que vai quebrar aquelas gorduras brancas devido ao aumento da termogênese. Então nós temos óleos essenciais aí para isso. Aí eu queria saber de vocês. A Tawane diz que ela é ansiosa depois da gravidez, a amamentação e privação do sono, não conseguir voltar ao peso. Então, Tawane, você é uma pessoa que uma abordagem dessa, uma abordagem integrativa dessa, iria te ajudar demais, tá? A Vera Lúcia Fiorilo Cabreira diz que sim, ela é ansiosa e dores articulares. Por que dores articulares, gente? Por que o obeso faz dores? Por que faz processos inflamatórios, fibromialgia, artrite? Por que leva a todos esses processos inflamatórios? Por causa da produção, principalmente, das adipocinas inflamatórias, por causa da insulina, que ela atua como pró-inflamatória, tá? Então nós temos fenômenos pró-inflamatórios. Uma pessoa estressada, ansiosa, como a própria Vera Lúcia, vai produzir no sistema nervoso simpático dela, adrenalina e noradrenalina, que são pró-inflamatórios, que vão atuar lá no fator nuclear kappa beta com a produção de citocinas inflamatórias, e essas citocinas inflamatórias vão lá no seu cérebro diminuindo os neurotransmissores, piorando ainda mais sua ansiedade, levando a risco de depressão e várias outras coisas ali, tá? A Miriam Scheide, nossa aluna. Bom dia, doutor, sou sua aluna, seu curso é ótimo, perdi 10 quilos no ano passado fazendo o seu método. Ô Miriam, depois me mande a foto aí, antes e depois, é importante aí, porque é o exemplo que traz pessoas, é o exemplo que faz as pessoas confiarem em um método, tá? A procrastinação está ligada à ansiedade? Com certeza, com certeza. O que a ansiedade? Vamos pensar num fenômeno chamado de síndrome do pensamento acelerado, tá? A síndrome do pensamento acelerado, ela faz a pessoa não viver no presente, ela vive ou no futuro ou no passado, tá? Quando ela tem
ela abdica do presente, porque o cérebro dela, ela está aprisionada, ela é prisioneira dos pensamentos dela. Ou seja, eu estou aqui num local, eu não sei qual a cor do sofá, eu não sei, eu fiquei 2 horas aqui e eu praticamente não vi nada do que aconteceu ao meu redor aqui. Várias pessoas passaram, eu não vi ninguém passando. Então o seu cérebro, ele está preso, os seus pensamentos estão presos na sua cabeça. Você está preso nos seus pensamentos, tá? E aí você não vive. E a procrastinação está muito ligada a isso, a você ter pensamentos tanto para o futuro quanto para o passado, e você não vive o presente, e você não faz o que tem que ser feito no presente, tá bom? Quando você se livra desse cárcere mental, aí você começa a viver o presente. E não tem lugar melhor no mundo do que você viver o presente. É o melhor lugar do mundo para você viver o presente, tá? A Vida Essencial disse que tive dias que me deixaram extremamente estressada. A Mari de Viana, pico de estresse quando que ela desconta na comida. Sim, mesmo aquelas pessoas que não têm um pico de estresse, mas que ela tem aquele fator estressante o tempo todo na vida dela, ela está produzindo os hormônios do estresse. E aí vai perpetuar a obesidade. Então, para essas pessoas, você tem que saber controlar as suas emoções, tá? A Miriam disse sobre esse assunto, também serve para os homens? Com certeza, Miriam. Os homens têm os mesmos hormônios que as mulheres. Os homens têm progesterona, tem estrogênio, tem pregnenolona, tem a testosterona, que é o mais conhecido dos homens, mas ele também tem, lógico que menor quantidade que a mulher, mas ele também tem, ele é dependente também aí de grelina, leptina, a inflamação de baixo grau, os homens. E o que é pior, Miriam, não sei se é Miriam ou Miriam, o que é pior é que os homens, até a chegar, comparado com a mulher, até a mulher chegar na pré-menopausa, nesse período, desde que nasceu até lá, o homem tem 15 vezes mais chance de ter eventos cardiovasculares, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio, AVC. Então, o homem está mais, ele passa a vida com maior risco para esses eventos, tá? Agora, olha o que acontece com a mulher. A mulher, ela na fase reprodutiva, ela está protegida com os hormônios dela. Ela está protegida com estrogênio, ela está protegida com a progesterona, com a pregnenolona, com a testosterona. Então ela está protegida. Quando a partir dos 30 anos de idade começam a cair os hormônios da mulher, quando ela chega na pré-menopausa, menopausa, que a relação era 15 vezes o homem ter mais chance do que a mulher, essa relação fica 2:1. Por quê? Porque a mulher aumentou o risco dela, não é porque o homem diminuiu dele, é porque a mulher aumentou o risco dela. E de 15 foi para 2:1. E na pós-menopausa, principalmente 10 anos após a menopausa, esse risco é maior na mulher do que no homem. Então é por isso que, por exemplo, eu trabalho em UTI cardiológica, eu não vejo mulher abaixo ali dos seus 35 anos, 40 anos, infartada com AVC. Homens tem vários, tem homem com 28, 25 anos lá infartado com AVC. A mulher, ela está protegida com os hormônios. Então a mulher precisa desses hormônios para não chegar na pré-menopausa e na menopausa com risco. Mas doutor, me falaram que é hormônio dá câncer, hormônio sintético dá câncer. Só que tem hormônios que são derivados inclusive de plantas, que eles têm a mesma molécula do que os hormônios que a gente produz, que são os hormônios bioidênticos. Então, nesse método Ciogênesis para obesidade, eu abordo os hormônios bioidênticos. Eu uso nas minhas pacientes os hormônios bioidênticos, porque eles protegem a mulher que vinha com 15 vezes menos chance, que chega com agora praticamente igual ao homem, ela vai continuar com 15 vezes menos chance de ter AVC, infarto, câncer, tá? Porque os hormônios são essenciais para todos nós, ok? A Marilene diz que o meu é menopausa, ela já toma progesterona.
Eunice, bom dia. Neiva, bom dia, que maravilha. E aí é isso. Vamos falar de intestino, tá? Então, tem uma pergunta aqui. Doutor, eu tenho constipação desde que eu me conheço por gente e é obesa. Então, por que a constipação, quem tem problemas intestinais, vai levar à obesidade? A gente tem um intestino que funciona perfeitamente como se fosse uma orquestração. Então, eu preciso mastigar bem os alimentos para eles chegarem bem digeridos lá no pH, no suco gástrico, ele tem que ser ácido, tá? E aí esse suco ácido vai digerir aquelas proteínas, o pepsinogênio ali ajudando, e aí chega o que é chamado de quimo alimentar, ou seja, aquele bolo que formou junto com o ácido, vai chegar lá na vesícula biliar, lá no intestino, lá no pâncreas, e vão liberar as enzimas digestivas e a bile, né? E aí, vai ser quebrado mais ainda proteínas, carboidrato e gordura, e aí vai chegar lá no intestino em partículas pequenas, aminoácidos, a própria glicose e lipídios, que vão ser absorvidos pelo intestino. Agora, pessoas que não mastigam bem, que a partícula chega grande de proteína lá no estômago, que aí ela não vai ser digerida, aí chega lá no intestino, ela vai começar a causar lesões lá no intestino, tá? Outra coisa, pessoas que usam pantoprazol, omeprazol, esses prazóis da vida aí como antiácido, a gente sabe que o problema hoje, por exemplo, de úlcera e gastrite, é H. pylori, e não o excesso de ácido no estômago. Raríssimas são as vezes que é causado por excesso de ácido no estômago. O que vai acontecer é que o pH do estômago, que tem que ser ácido para quebrar essas moléculas de proteína, quando você toma esses prazóis da vida, ranitidina também, outros antiácidos aí, quando você toma, que vai diminuir o pH ácido, essas proteínas não vão ser quebradas pelo ácido do estômago. E aí, o que vai acontecer? Esse pH, que ele não está tão ácido, esse quimo, esse bolo alimentar, quando ele chega lá na bile, intestino e pâncreas, o estímulo para a liberação das enzimas digestivas é o quimo ácido, ou seja, esse bolo alimentar ácido. Se ele não tiver ácido, não vai ter a liberação das enzimas digestivas. Aí, a comida vai chegar praticamente quase intacta lá no intestino, vai causar lesões, vai causar, além do pH alterado, vai causar alteração também do pH do intestino, vai levar a doença de refluxo, tá? É o pH alterado do estômago para baixo que vai levar a doença do refluxo e todas as complicações. E aí, quando você tem lesão lá no intestino, você pode levar uma coisa que é chamada de leaky gut, que é síndrome do intestino permeável. O seu intestino abre e partículas grandes vão entrar ali no seu intestino e vão causar um processo inflamatório. E aí, novamente, processo inflamatório é igual pode levar a resistência à insulina, porque os receptores vão estar inflamados da insulina, as membranas da nossa célula, todas as membranas é uma camada de gordura, tá? É uma dupla camada de gorduras e contém ali os receptores. E aí quando elas se inflamam, que é chamado de peroxidação lipídica, por isso que é lipídica, esses receptores também vão se inflamar. E aí leva a resistência à insulina. E aí o que vai acontecer? A glicose, mesmo uma pessoa magra, que tem problema intestinal, tá? Estou falando de uma pessoa magra que está levando ao leaky gut, síndrome do intestino permeável, porque se alimentou mal, porque usou pantoprazol, porque está comendo glúten, hoje são comidas modificadas, né? Os OGMs, que são geneticamente modificados, caseína do leite da vaca tipo A1, vão causar essas lesões lá no intestino. Uma pessoa magra, estou falando uma pessoa magra. E aí, esse processo inflamatório leva à resistência à insulina. Essa resistência à insulina vai fazer com que a insulina, quando chega uma glicose lá no sangue, a insulina encaixa lá no receptor de insulina e a glicose continua no sangue, a maior parte dela, porque não vai ser absorvida para o intestino.
E aí começa toda a confusão. O pâncreas vai entender que a glicose tem que entrar de qualquer forma, e aí ele começa a produzir mais e mais insulina, para conseguir botar essa glicose para dentro, tá? Aí isso é chamado de hiperinsulinemia. E essa hiperinsulinemia vai fazer o quê? Acúmulo de glicose nos seus tecidos, e aí você vai engordando. Esteatose hepática, essa glicose vai ser transformada em gordura lá no fígado, tá? E tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu até anotei aqui, em relação à obesidade: nunca comece uma dieta contando calorias, tá? Por que isso? Para você entender uma dieta, para você entender o que acontece no seu corpo, você tem que entender o seguinte. Eu falei de várias coisas aqui: insulina, tá? Hiperinsulinemia, resistência à insulina, resistência à leptina, inflamação de baixo grau, o cortisol em excesso. Entenda uma coisa: o que geralmente causa todos esses problemas aqui? É o excesso de glicose, tá? Antigamente a gente achava que era o excesso de gordura que a gente comia, a gordura da picanha, a gordura seja lá de onde. Hoje a gente sabe que é o excesso de glicose. Então, já que a insulina é um dos grandes responsáveis pela obesidade, a insulina em excesso, teoricamente, logicamente, a gente tem que diminuir essa insulina no nosso corpo, tá? Quando eu como glicose, vai acontecer o seguinte: essa insulina, ela aumenta muito, tá? A glicose, a insulina vai aumentar muito para botar essa glicose para dentro. E tem um outro hormônio produzido lá no pâncreas, que é o glucagon. E esse glucagon, ele faz o contrário da insulina. Ele tira a gordura do nosso corpo. A insulina bota gordura no nosso corpo. O glucagon, ele tira a gordura do nosso fígado. A insulina bota a gordura no nosso fígado. Então, a glicose, ela faz o seguinte: ela aumenta a insulina e diminui o glucagon. Proteína: quando você come proteína do frango, proteína da carne, proteínas vegetais, o que vai acontecer? A insulina sobe, mas sobe pouco, comparado com a glicose, bem menos que a glicose. Só que o glucagon também sobe, tá? Ele é estimulado também com as proteínas. E aí, o glucagon vai antagonizar ali com a insulina, ele vai causar lipólise ao invés de só lipogênese que a insulina faz. Então o glucagon, ele vai contrabalancear aí com proteínas. Então também, se você não quer produzir insulina, a proteína, ela produz insulina. Então ela tem que ser comida em baixa quantidade, no tempo certo, no horário certo, tá? Que aí depois a gente vai falar. E a gordura? A gordura, ela não aumenta a insulina e ela aumenta o glucagon. Puxa, doutor, que legal! Então quer dizer que a gordura, se eu quero evitar que minha insulina suba, porque o meu problema de obesidade, aquele doutor ali me disse que é por causa da hiperinsulinemia é a minha causa raiz, quer dizer que eu tenho que comer gordura? Teoricamente, sim. Aí vem a dieta cetogênica e tal. Mas você pode fazer uma dieta low carb, na verdade não chamo nem dieta, é estratégia nutricional low carb. Você pode começar com uma cetogênica, que é baseada em gordura, e depois para uma low carb. Você pode fazer o jejum intermitente, que é o jejum intermitente, é para deixar o seu pâncreas descansando, tá? Então tudo isso é abordado quando a gente pensa em se livrar da obesidade. E aí eu falei várias coisas aqui, e quando eu digo que nunca comece uma dieta contando calorias, porque a gordura, ela tem calorias, ela tem 9 quilocal. Ela libera, na quebra, ela vai liberar 9, o carboidrato vai liberar 4 quilocalorias para dar energia. Então a gordura, ela é uma caloria, só que é uma caloria boa, tá? É uma caloria, lógico, gordura saudável, estou falando de gordura saudável. Então, ela é uma caloria que você deve fazer uso. Mas, lógico, você tem que saber essa estratégia de usar isso aqui. E aí que
vem aquela questão da pergunta, eu estava na pergunta aqui sobre o intestino, da constipação. Então, todo mundo que tem problema intestinal tem que avaliar disbiose intestinal, ou seja, se a sua microbiota intestinal não está alterada, porque a microbiota ela é diretamente relacionada à obesidade, principalmente tem famílias de bactérias, e quando você tem uma relação alterada de Bacteroidetes e Firmicutes, então você tem que fazer uma análise de microbiota intestinal para você se livrar, às vezes, para se livrar de uma obesidade. Se a sua causa raiz é a microbiota intestinal, então você tem que recompor essa microbiota intestinal, tá? Na constipação, o que vai acontecer na constipação? Aquelas fezes vão ficar fermentando ali, putrefando ali, e vem bactérias patogênicas, vem fungo, vem vários organismos não desejados para você ali, que vão te causar lesões de pele, que vão te causar problemas emocionais, porque o nosso intestino é o segundo cérebro, e aí essa relação entre os dois é diretamente ali com o nervo vago, com a circulação do intestino com o cérebro, a própria informação das microbiotas intestinais com o cérebro. E aí, se você tem problema lá no intestino, você pode ter problemas emocionais, ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pensamento acelerado e vários outros transtornos aí que a gente conhece. Então, se a causa raiz é o intestino, a gente tem que abordar o seu intestino, tá? Então, essa pessoa com constipação, ela tem que abordar quem for fazer análise dela, quando fizer todo o método Ciogênese ali, que é da medicina aromática, tem que ir lá no intestino, priorizar o intestino e depois ver todas as outras facetas ali da obesidade dela. E aí, será o seu caso o intestino? Será o seu caso a insônia? Será o seu caso a ansiedade? Qual a sua causa raiz? Então é por isso que eu quero convidar você para... eu estou lançando aqui um desafio, que eu chamo de Código 28 da Obesidade. Olha que legal esse desafio aqui. Esse desafio são 28 dias, na verdade, são 30 dias, porque vão ser 2 dias agora, final de semana, que eu vou falar sobre tudo isso que eu disse para vocês, só que mostrando figuras, mostrando a fisiologia. Eu vou falar um por um: insônia, ansiedade, o estresse, intestino, alterações hormonais, o fenômeno de resistência à insulina, glicação, hiperinsulinemia, câncer, obesidade e câncer. Eu vou falar sobre estratégias nutricionais ali, como jejum intermitente, low carb, cetogênica. Eu vou falar de fígado, então detox hepático, tudo isso relacionado a soluções naturais e óleos essenciais. Então eu convido vocês, estou lançando esse desafio aqui para quem quer primeiro perder peso com inteligência. Então, saber tudo isso que eu estou falando aqui, sábado e domingo eu vou abordar. Então vocês vão ter a inteligência, ou seja, não a inteligência humana, mas estou falando a inteligência de pesquisas científicas. Vocês vão ter a lógica dessas pesquisas para você conseguir perder peso com saúde. E depois, a partir de segunda-feira, vai ser 28 dias de uma atuação da nossa nutricionista Lilian Knabe, que vai dar estratégias nutricionais durante 28 dias para você conseguir entrar numa rotina de perder peso após análise de causa raiz. Então, você vai entender a sua causa raiz, você vai entender o que tem que ser feito no seu corpo no sábado e domingo, e a partir de segunda vai ter um aplicativo para você que vai ter o cardápio ali do dia, o que você tem que fazer, quais estratégias que você tem que fazer, seja low carb, suplementos também, que a gente vai fazer esse acompanhamento num grupo de WhatsApp. Então esse grupo de WhatsApp vai ser ativo, vocês vão ter o aplicativo, e as dúvidas tanto comigo quanto com a Lilian Knabe, que é a nutricionista lá da Bahia, fantástica, maravilhosa. Quem conhece
a Lilian aqui no grupo, ela é maravilhosa, muito boa mesmo, e ela consegue fazer comidinhas que são extremamente saudáveis, que vão diminuir a sua insulina e que são muito gostosas. Ela consegue fazer isso, sabe por quê? Porque ela precisou fazer isso. Ela teve problemas ali na adolescência, que ela precisou se utilizar dessas abordagens. Ela vai explicar para vocês melhor isso aí. Então, e ninguém quer comer comida ruim. E aí, ela utilizou dessas estratégias para ela mesma e ela vai passar isso aí para vocês. Então, um aplicativozinho ali que vocês vão ter durante esses 28 dias, vocês utilizando óleos essenciais, vocês utilizando suplementos, você utilizando estratégias nutricionais que são importantes aí para você conseguir perder peso e esse peso não retornar. Por que não vai retornar? Porque você vai abordar a sua causa raiz. E além da sua causa raiz, que é individual, é de cada um, por isso tem que fazer esse entendimento de que é para cada um, e aí você vai conseguir manter a perda de peso. E por que 28 dias, doutor? Porque essa análise de rotina, né, quando você pratica durante 28 dias, então no começo é bem mais difícil, é mais complicado, apesar que com as comidinhas que ela vai fazer não vai ser nada complicado, e aí vocês vão conseguir ficar esses 28 dias sendo acompanhado por mim e por ela, para você se livrar aí desse ganho de peso ao longo dos anos, tá? E o que é legal, que até meia-noite de hoje, vocês vão ter 20% de desconto. Então, vocês vão... Olha só. E ainda tem mais uma coisa, ainda tem um bônus aqui para vocês. Esse bônus, olha só, vai ter, além da nutricionista, além de sábado e domingo, eu estar ao vivo com vocês, sábado de manhã e domingo de manhã, vocês vão ter um preparador funcional, um preparador físico funcional, para dentro de casa ele te ajudar a fazer os exercícios funcionais dentro de casa, tá? Inclusive é o mesmo personal trainer da Lilian Knapp, da nutricionista. Se vocês entrarem no Instagram dela, é Lilian Knapp, Knapp, vai ver que ela é toda malhada, toda magrinha, toda. Então vocês vão ter esse preparador funcional dela para atuar com vocês. E aí no link da bio vocês vão abrir a página. Deixa eu até essa página. Vocês vão ver. Deixa eu só abrir aqui para mim. Nesse link vocês vão ter quantas vezes vocês podem parcelar. Vocês podem parcelar até 12 vezes, R$ 29,90 por mês. Gente, R$ 29,90 por mês para você ter uma nutricionista, para você descobrir a sua causa raiz, para você ter um personal aí durante esses 28 dias te ajudando. Então, é extremamente barato, é extremamente insignificante, tá? E se você pagar até às 0 horas, tá? Você vai ter 20% de desconto em cima desse valor que eu falei, ok? Então, como é que vai funcionar? Sábado e domingo vai ter uma mentoria, basicamente uma mentoria com vocês. Eu e a Lilian, a nutricionista, estaremos junto com vocês sábado e domingo. E a partir de segunda-feira agora, vocês vão ter o aplicativo com as estratégias nutricionais, segunda, terça, quarta, quinta, e o acompanhamento meu e da Lilian ao longo desses 28 dias. Isso tudo somente por R$ 29,90. Deixa eu abrir aqui. Entrem no link da bio, tá? Vejam aí, tá escrito lá
Código 28, descubra como o método da medicina aromática irá te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida e reversão das principais doenças ligadas ao ganho de peso. Então, gente, está liberado. Então, as inscrições já estão liberadas. Se você ainda não fez, se você ainda não entrou aí, entre lá, participa do lançamento. Você vai ter, além disso, você vai ganhar um e-book ali dos sintomas estomacais, com auxílio dos óleos essenciais. Lá no sábado e domingo, vocês vão ver os óleos essenciais na obesidade, os óleos essenciais no intestino, já que está tudo ligado a intestino, insônia, estresse. Eu vou falar dos principais óleos essenciais ligados a isso, tá? Então participa aí, já está o carrinho, já está aberto. Você entendeu que a doença obesidade, e é doença porque tem um CID inclusive de doenças no Código Internacional de Doenças, que a doença obesidade ela é multifatorial. Você entendeu que temos que encontrar a sua causa raiz, não a causa raiz de todo mundo, a sua causa raiz para conseguir se livrar da obesidade. Você entendeu que a gente tem que atuar na resistência à insulina, e aí quais são os suplementos, quais são os óleos essenciais, qual a estratégia nutricional que a gente vai fazer. Isso. Você entendeu que precisa de um método para você seguir. Se você, por exemplo, é nutricionista e quer fazer esse tipo de abordagem de causa raiz que eu faço, se você é médico, se você é enfermeiro, se você quer seguir, eu vou utilizar o método Ciogênese, C de cérebro, I de intestino, O de órgão endócrino, G de glicação, aí entra a resistência à insulina, doença de Alzheimer, o E de epigenética, que eu nem falei da epigenética aqui, lá sábado e domingo vou falar de epigenética, aí vem N de nutrição, estratégias nutricionais, o programa 6R, tá? O que é o programa 6R? Sábado e domingo você vai saber. E aí vem o E de estilo de vida e esporte, e aí você vai ter esse preparador, esse personal aí, que vai te dar uma preparação física funcional dentro de casa, tá? E o S de submetilação, detoxificação hepática, detoxificação renal, pulmonar, de pele, tá? Que aí você vai entender como é que você tem uma abordagem sistêmica, uma abordagem integrativa para se livrar da obesidade, abordando a sua causa raiz. Ou seja, você vai perder peso com inteligência, tá? É a primeira vez que alguém fala isso. Você vai perder peso com inteligência. Então, deixa eu ver aqui, a Eunice, doutor Demir é fora de curva, como aprendo em cada aula. Obrigado, Eunice. A Neiva aqui mandando para um monte de gente, para ninguém perder. A Silma Lobato, qual o motivo do acúmulo de gordura na região da barriga? Então, é como eu expliquei ao longo da live, Silma. O que você tem que entender quais são os hormônios que eles vão acumular gordura com seus hormônios que eles vão te fazer perder gordura. Então, nós temos o hormônio, por exemplo, como a insulina, ela é acumuladora de gordura, tá? Então, você tem que entender como é que você vai diminuir a insulina, como é que você vai aumentar o seu glucagon, como é que você vai aumentar o seu metabolismo basal de repouso, como é que você faz para ganhar proteínas, né? A Gláucia Miralha, um beijo, Gláucia, lá de Belém, show de aula. Vamos aqui embaixo. Vida essencial, queria ter um terço do conhecimento que você tem, doutor. Olha, mas esse conhecimento eu estou disponibilizando para vocês. Sábado e domingo vai ter muito conhecimento. E a obesidade, ela é legal porque ela aborda várias coisas que eu falo ao longo das minhas lives, ao longo dos meus cursos. Então, a obesidade é legal porque ela é fantástica nisso. A Denise Pilau disse que eu quero. Denise, entra lá no link da bio. Olha, quem é aluno tem uma oferta fantástica. Entre lá em contato com o suporte. Mande uma mensagem ali no inbox, né? No direct, que tem uma oferta fantástica aí. Além desses 20% até meia-noite, tem uma oferta fantástica aí. A doutora Cecília, um beijo, que massa. É isso aí, gente. A vida essencial, mais paciente, bariátrica.
eu quero. A Lizzie está perguntando o nome da Nutri. Lilian Knapp, ou seja, K-N-A-P-P. Entra no Instagram dela. E também tem ali no link da bio, você tem o nome dela. Tá bem aqui, a Neiva colocou. @Lilian Knapp. O Evânio, hashtag vem emagrecer com inteligência. Pronto, botem aí o hashtag vem emagrecer com inteligência, tá? Rivane Rocha, doutor Minha, quem segue tudo direitinho, os 28 dias, depois para de seguir o que é indicado, perde todos os benefícios que adquiriu. É uma excelente pergunta. Porque o que faz você perder peso com constância, tá? É você ter um entendimento do que está sendo feito, ok? Tem uma máxima que diz que se você anda com uma pessoa obesa, você vai se tornar obeso, tá? Se você anda com uma pessoa que faz esporte, com uma pessoa que está lá na academia, o que você vai perder peso. Por que isso acontece? Pelo conhecimento e pela motivação e pelos pensamentos que ele te passa. Por exemplo, se você acompanha uma pessoa do ciclismo, ele vai te explicar sobre o ciclismo, te explicar como é que é um treinamento de ciclismo, o que é que você tem que fazer, como é que se sobe uma montanha, ele vai te explicar isso aí, tá? Se você anda com uma pessoa obesa, por exemplo, que está comendo, aquilo ali você acaba se influenciando com aquilo e acaba comendo também. Então, se você tem, durante esses 28 dias, uma rotina para perder peso e ter um conhecimento da sua fisiologia, o que está acontecendo lá dentro, aquilo ali fica incutido no cérebro como importante para o seu corpo, para o seu cérebro, para a sua vida. E aí fica muito mais difícil você desligar tudo aquilo que você aprendeu e engordar de novo. Por que as pessoas engordam novamente depois de uso de medicação, de dieta, dessas canetinhas e tal? Porque quando deixar de fazer a dieta, o corpo, ele simplesmente vai voltar a todo aquele processo anterior. O que estava segurando a perda de peso era a medicação. O que estava segurando a perda de peso era a dieta restritiva. Só que ninguém aguenta ficar fazendo dieta restritiva de calorias, de baixíssima calorias por muito tempo. Ninguém aguenta ficar contando caloria por muito tempo. Você tem que entender o processo, você tem que perder peso com inteligência, entender quais os hormônios que vão ser afetados quando você faz determinadas coisas, e aí você é muito mais difícil você abandonar todo aquele conhecimento, você sabendo o que tem que ser feito, tá? É como, por exemplo, eu saber que cigarro faz mal e eu vou lá e fumo. Tem pessoas que fumam? Sim, com certeza. Tem médicos que fumam? Sim, com certeza. Mas é muito menos provável que haja pessoas fumantes hoje em dia do que na década de 50. Na década de 50 era bonito fumar, ninguém sabia o que ia causar 60, 70, ninguém sabia o que aquela fumacinha ia causar no corpo dela. Hoje, todo mundo tem a consciência. E os outliers, ou seja, aqueles que não querem nem saber, vão fumar de qualquer jeito, são a minoria. É a mesma coisa se a gente pega vários obesos, explica para eles, ensina para eles, dá inteligência para eles em relação ao corpo dele, inteligência não da cabeça, mas inteligência relacionada ao corpo dele, relacionada à fisiologia humana. Quando tiver o entendimento que a obesidade dá câncer, que a obesidade leva a Alzheimer, que a obesidade causa envelhecimento precoce, que a obesidade leva a diabetes, hipertensão, dislipidemia, que a obesidade leva a depressão, ansiedade. E aí, quando ele entender o que está causando mal a ele é muito mais difícil, depois de 28 dias, voltar. Tá ok? A Silvana Sidney disse, pessoal, esse código 28 é milagroso. Gente, a gente já fez esse código 28 anteriormente, foi muito legal, gente.
E o que é legal, que essas pessoas que fizeram o Código 28 me acompanham até hoje, isso faz um ano atrás, me acompanham até hoje, muito melhor de vida, com uma qualidade de vida muito melhor. A depressão, tinham depressão, a depressão foi embora, a ansiedade foi embora, a insônia foi embora, perderam peso, estão mais saudáveis, estão comendo melhor, sabem o que carboidrato é que é o veneno de hoje em dia, o que pode fazer, o que não pode fazer, entenderam o jejum intermitente, entenderam cetogênico, entenderam o que tem que ser entendido para conseguir ter uma saúde com a inteligência, perder peso com a inteligência, tá? A Neiva disse que a proposta é uma mudança no estilo de vida, justamente isso, gente. A Neiva pegou agora no ponto certo. É a mudança no estilo de vida. Quando você tem inteligência corporal, inteligência da sua fisiologia humana, você vai ter mudança do estilo de vida, tá? A Miriam Scheid, doutor Demian e doutora Lilian são ótimos. Gente, vocês vão... Sábado e domingo vocês vão conhecer a Lilian. Ela é fantástica. A Neiva Diniz, obesidade é coisa séria, obesidade mata. E eu até coloquei lá na landing page que a obesidade é a mãe de todas as doenças. Então, a partir da obesidade, todas as doenças aumentam o risco em mais de 40%, 100%, 200%, tá? Então, a Gláucia diz que está dentro. Opa, seja bem-vinda, Gláucia. A Silvana diz que o grupo se ajuda muito, fazemos fotos das comidas, aplaudimos os avanços de todos. Isso é importante também, gente. Eu, nas mentorias que eu falo que as coisas dão certo por causa de pessoas, uma ajudando a outra. Elas me ajudam, eu ajudo elas na medida do possível. O Evânio aí que está, eu falo elas, eu só estou aqui, o Evânio também. Então, essa ajuda, quando começa lá no grupo, a pessoa colocando a comidinha dela saudável, mostrando para todo mundo empolgado, fala, poxa, que legal, que maravilha. E ao longo desses 28 dias, isso é extremamente motivante. Então, gente, a Leila Oliver disse que quer, tá lá no link da bio, tá, gente, do Instagram, então é só acessar. A Valzinha perguntou, o perfil da nutricionista é @Lilian KNAPP, Lilian Knapp, tá, Valzinha? A Nutri Débora vai ter aulas gravadas e plano alimentar, sim, Débora. Então vai ter o plano alimentar, são 28 dias aí no aplicativo, vocês vão receber um aplicativo e o plano alimentar vai estar lá no aplicativo. E essas duas aulas aqui, que são praticamente uma mentoria sábado e domingo sobre a inteligência relacionada à obesidade, a inteligência relacionada à fisiologia humana, que vai ser sábado e domingo, vai ficar gravada aí para vocês, tá? A mentoria de sábado e domingo vai ficar gravado, a Vivi e Jorge, né? E Samura. Sim, vai ficar gravado, vai ficar disponibilizada, essas duas aulas vão ficar vitalícias aí para vocês, tá? A Valzinha está perguntando como é que está o perfil. Esse que disseram está errado. Deixa eu... Neiva colocou aqui, bem abaixo de você, ela colocou @Lilian Knapp. Agora, deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui no Instagram pelo computador. Deixa eu ver se tá bem. Rapaz, ela apareceu nas bolinhas. Vamos ver, Lilian tá aqui. É isso, @Lilian Knapp. Tá certo, Lilian, não é Lilia, tá? Lilian, KNAPP. A Nutri Débora perguntou se 297 está com desconto. Não, até meia-noite vai ter ainda 20% de desconto, tá, Débora?
A Dela Vita diz que vai ter de tudo e mais um pouco, não percam. Gente, é fantástico. E o legal, assim, quando você se torna aluno, quando você se torna aluna minha, todos os outros cursos, incluindo mentoria, incluindo o Nova Saúde, por exemplo, Nova Saúde tem um módulo lá só de obesidade, que aí fala de inflamação de baixo grau, tem muitas aulas, tem mais de 200 aulas ali no Nova Saúde, que é a comunidade, então você tem desconto, se você já é aluno, aí você tem desconto também nas outras, né? Então vale a pena ser aluno, porque aí você consegue ter todos esses descontos aí ao longo dos anos. Deixa eu ver aqui. Perder peso com inteligência é usar o método Ciogenes, Adélia Vida. Justamente, gente, o método Ciogenes, ele é um método desenvolvido por mim, eu sou médico, e no começo eu tinha muita dificuldade para entender como as pessoas que não são da área de saúde, como é que eu poderia passar um método de abordagem, de estratégia, de atendimento, de estratégia, por exemplo, na artrite reumatoide, de estratégia na obesidade, de estratégia no hipotireoidismo, de atendimento nesses pacientes, de forma que todo mundo entendesse. Eu desenvolvi esse método Ciogenes. Aí o Ciogenes é uma mnemônica, né? CIOGENES, aí é cérebro, emoções, doença neurológica, o I de intestino, inflamação, estresse oxidativo, câncer, aí o O de órgãos endócrinos. Então é uma mnemônica que qualquer patologia, qualquer paciente, qualquer indivíduo que chega com uma doença, você vai utilizar da mesma forma, tá? Então aí você vai encontrar a causa raiz, e a partir da causa raiz, entendendo a fisiologia humana, que é o que a gente vai fazer sábado e domingo, aí você vai conseguir entrar aí no método e vai conseguir qualquer doença, você vai ser feliz, você vai conseguir com que o seu cliente melhore, com que seu paciente melhore, com que seu parente melhore, utilizando esse método Ciogenes, tá? E aí eu vou utilizar esse método Ciogenes aí no sábado e domingo. A Edna, parabéns, doutor, sua aula nos dá muito aprendizado. Um beijo, Edna, obrigado. A Maximila Carlise, mesmo quem tem diabetes tipo 1, acumula gordura com a insulina? Então a diabetes tipo 1 já é o seguinte, é uma doença autoimune que a pessoa não produz insulina, então é diferente, tá? Então a diabetes tipo 1 não, é o contrário, a pessoa não tem insulina. Aí ela usa insulina porque se ela não usar insulina ela vai morrer, e porque o corpo precisa da insulina, só que ele não precisa do excesso de insulina, tá bom? Então se ele não tem insulina, se não produz insulina, a glicose não entra para os tecidos e o tecido morre de fome, o cérebro morre de fome, tá? Então diabetes tipo 1 é totalmente diferente de tudo que a gente falou aqui, ok? A Harmonize disse que já está dentro, seja bem-vinda, e aí você vai ganhar desconto para os próximos cursos, tá? Além do desconto de hoje, aí a partir dos próximos cursos, a gente sempre está lançando curso. O Evânio, não perca a oportunidade, pessoal. A Eunice, entrem o quanto antes, é a saúde que está em jogo. Então, o código 28 veio para ficar, o doutor Demi, a doutora Línia Knapp é maravilhosa. Gente, vocês... Opa, desculpe, desenganchou aqui. A Marisa, um beijo, Marisa. Doutor Demian sabe muito, aproveitem. Obrigado, Regina. Evânio, vem emagrecer com inteligência, além de conhecimento adquirido. Obrigado, Evânio. A Lima, estou apaixonada pelos seus ensinamentos. Obrigado, Lima Ilka. E as vagas são limitadas. E o desconto é só até meia-noite de hoje. Então, a partir de amanhã já é outro valor, tá? Pitada essencial, que máxima, excelente oportunidade, quero fazer para aprender ainda mais e ter sustentabilidade no estilo de vida. Gente, quando vocês conhecem o estilo de vida, isso que é importante, o estilo de vida saudável, vocês não querem mais outra coisa. Então, quem já está dentro, e 28 dias é relacionado a essa rotina para conseguir ficar dentro de um estilo de vida saudável, aí a gente não quer mais outra coisa. E a gente começa a estudar querer estudar cada vez mais, querer fazer mais e mais esporte, descobrir novas estratégias nutricionais,
querer usar várias estratégias, não só nutricionais, mas de estilo de vida. E aí, isso que motiva, né? A doutora Cecília diz, não entendi onde se escreve. Desculpe, não entendi. Onde se escreve? Cecília, só coloca... Se escreve, não entendi. Gostei da hashtag do Evânia, Karen. Seja bem-vinda quem está chegando agora. Então, estamos lançando esse desafio do Código 28. São 2 dias, sábado e domingo, de mentoria, comigo ao vivo junto com a Lilian, e mais 28 dias de acompanhamento com um aplicativo que vai dar as estratégias nutricionais, o plano alimentar que vocês vão utilizar durante 28 dias para inserir de vez o estilo de vida saudável na sua vida, tá? A Neiva disse que o hashtag Código 28 é só o início da rota para a sua saúde. Então coloquem aí hashtag Código 28. Tem um link aqui com a Neiva também que ela colocou. A Silvana disse que está fazendo exercícios regulares até hoje. É um acompanhamento incrível, fantástico, gente. Então é isso, gente. Até meia-noite de hoje, tem esses 20% de desconto. A partir de amanhã é outro valor. Sábado e domingo agora, esse sábado e domingo já começa, tá bom? E o código 20, os 28 dias aí de acompanhamento nutricional começa a partir de segunda-feira com um aplicativo e também um grupo lá do WhatsApp, que vocês vão entrar nesse grupo de WhatsApp e vão mostrar a comida de vocês, vão mostrar o que vocês gostaram, o que não gostaram, que se fizeram errado, às vezes faz uma comidinha, não deu certo da forma que a Lília proporcionou, e aí as pessoas vão também ajudar, além da Lília também ajudando como é que faz, tá bom? Então, fico por aqui, um beijão lá no link da bio. Tem o desafio Código 28, vocês vão perder peso com a inteligência, vocês vão ter acompanhamento de uma nutricionista, o meu acompanhamento é o acompanhamento de um preparador físico, de um personal funcional para você fazer em casa, e aí as coisas vão fluir, as coisas vão dar certo. Obrigado mesmo, gente. Um beijo a todos.